Banco Central e Euronet assinam um contrato de provisão de serviços de transações eletrónicas. Suspeita de fraude obriga o adiamento do exame de física da 12ª classe em todas as escolas da cidade de Maputo. Primeira-ministra britânica cancela a data de votação sobre o Brexit. Muito boa noite. A banca conta com um novo sistema de pagamentos eletrónicos. O contrato foi rubricado hoje entre o Banco Central e a Euronet, empresa provedora do novo software de transações eletrónicas. Numa conferência de imprensa bastante concorrida, o Banco de Moçambique e a empresa americana Euronet rubricaram esta segunda-feira em Maputo o contrato de fornecimento do novo sistema de transações eletrónicas na banca comercial. Trata-se de um contrato de licenciamento, implementação e manutenção de um sistema informático para efeitos de pagamentos através de POS, ATMs, entre outras operações eletrônicas, cuja gestão está a cargo da Cimo Rede, substituindo deste modo o provedor português BizFirst. A nova solução disponibilizada pela Euronet consiste num licenciamento perpétuo que responde às necessidades atuais do mercado, oferece serviços hoje disponibilizados pela Cimo Rede e ainda novas funcionalidades, apresentando a vantagem de estar certificada e responder às exigências dos diferentes sistemas de pagamentos internacionais. We are very honored to have been chosen and look forward to working together to bring high quality, efficient and world-class payment services to the citizens of Mozambique. O governador do Banco Central exigiu rigor no cumprimento do contrato. A expectativa é alta na sociedade sobre o sucesso na implementação, licenciamento e manutenção deste acordo e rezamos para que esta implementação seja rigorosa, que esteja em linha não só com a letra, mas também com o espírito do contrato que ambas as partes acabaram de assinar. Entretanto, os contornos deste negócio não são claros. Quando é que entra em vigor o contrato? Não se preocupe, não. Aliás, mesmo com a insistência de jornalistas, o Conselho de Administração do Banco Central declinou por completo avançar pormenores sobre a entrada do novo provedor. Afinal, que custos terá a rescisão de contrato com a BizFirst? Quando é que efetivamente entra em ação o novo provedor? Qual é a periodicidade do contrato e os respectivos custos? Estas são algumas das várias questões que ficaram por esclarecer no briefing do Banco de Moçambique. A duração do contrato. A senhora da Euronet, onde é que vai? As chuvas intensas que se fazem sentir desde o passado domingo em Sofala já estão a criar estragos. Cerca de 2.000 famílias estão sem abrigo em Yamatanda, na sequência da destruição de perto de 190 casas. As previsões indicam que haverá mais chuva a partir da próxima quinta-feira, acompanhadas de trovoadas. A província de Sofala está sendo assolada por mau tempo desde o passado dia 29 de novembro. No município de Yamatanda, a chuva destruiu 187 casas, sendo 175 construídas na base de material precário e 12 convencional. Na sequência disso, cerca de 2.000 famílias ficaram sem abrigo. Mas sofremos muito nas casas, botija, farinha, milho, foi batido a casa, destruída. Mas por que vocês vivem aqui nesta zona, por onde passa água todos os anos? Já nós não sabemos, quando nós viemos aqui a comprar, não tinha esse cheia, sei que estamos a ver este ano também. Nós vivemos porque quando chegamos aqui não tinha cheia, tá vendo? Não tinha, só era seca. Nós chegamos, vivemos bem até ficamos quase 15 anos. Aqui, esse ano aqui como que começou a cheia. As vítimas, que já começaram a reerguer as suas casas, estão abrigadas em residência dos vizinhos e ou familiares.
Dados do INGC indicam que as inundações foram registradas na passada quarta-feira em menos de 12 horas, quando uma chuva anormal caiu naquela autarquia. Foram cerca de 200 milímetros. Em condições normais, esta chuva cairia num mês. As previsões meteorológicas indicam algum abrandamento da chuva desde este domingo. A partir da próxima quinta-feira, a chuva voltará a cair intensamente em toda a região centro do país. E nós estamos a prever que em algum lugar, principalmente para a região costeira de Sofala, assim como a região costeira da Zambésia, esses distritos estão em alerta vermelho por causa da situação provável da ocorrência de um vendaval. Nós sabemos que o vendaval é um efeito combinado de ventos fortes, trovoadas severas, aguaceiros fortes e também com a possibilidade de queda de granizo. A diretora-geral do INGC esteve nesta segunda-feira em Nhamatanda para se inteirar dos estragos das chuvas e avaliar o nível de prontidão dos comitês locais de risco e das comunidades. Então, peço para continuar a manter vigilante e não, pedir aos comitês locais estamos a fazer trabalho, estamos a fazer trabalho. Sabe que já estamos na época chuvosa, né? Sim, estamos na época chuvosa, estamos. Sim, para não estar nas baixas como estas, que depois quando chove as casas quase desabam. Porque esse trabalho de sensibilização também tem esse fim, que é convencer as populações a sair destas zonas baixas e ir para locais mais seguros. Sim, temos então, como líder do bairro... 3 pessoas morreram e outras 6 ficaram gravemente feridas no último fim de semana em Manica, vítimas de descargas atmosféricas. Assim, sobe para 10 o número de pessoas que já perderam a vida no país em consequência do mau tempo. As 3 vítimas mortais, segundo informou a polícia, no habitual briefing semanal à imprensa, tiveram lugar no povoado de Xinguno, distrito de Mussurize. Em consequência de uma descarga atmosférica, o registro de 3 óbitos, todas menores de sexo feminino, vitimaram também de forma grave 6 membros pertencentes à mesma família, além de que, em resultado desta ocorrência, foi possível um celeiro ficar totalmente carbonizado. Nós temos um registro de 7 óbitos. A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que está de visita à província de Sofala, referiu-se a outros 7 casos de morte por descarga atmosférica e avançou algumas medidas de precaução para evitar casos de gênero. Quando está a ocorrer uma descarga atmosférica, não se pode estar debaixo de uma árvore. Quando está-se num processo desse, está numa piscina, está num rio, para sair da água por causa da corrente que está envolvida. Se está numa situação de descarga atmosférica ou as trovadas são muito severas, está em casa, pelo menos uma das medidas para prevenir ou minimizar o impacto é desligar o quadro de corrente elétrica, tanto elétrica. Então, há uma série de medidas que nós podemos tomar se tivermos informação para evitar que reduzamos, portanto, as perdas por descarga atmosférica. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam para a ocorrência nos próximos dias no país chuvas acima do normal, daí que o INGC está a escalar algumas zonas no sentido de sensibilizar a população para a tomada de devidas precauções. A Aliança Global de Vacinas da Gavi pretende vacinar 300 milhões de crianças em todo o mundo até 2020, como forma de diminuir casos de mortalidade devido a doenças evitáveis como sarampo e rotavírus. A informação foi avançada hoje em Abu Dhabi, na abertura da reunião da Aliança, que conta com a participação de Moçambique. A cidade de Abu Dhabi junta esta segunda e terça-feira doadores, governos, organizações da sociedade civil e empresários de diferentes cantos do mundo para estudar melhores formas de buscar mais financiamento para a compra de vacinas, no esforço para reduzir casos de mortalidade infantil, principalmente em países carenciados como Moçambique. A pretensão da Gavi é de atingir maior número de crianças vacinadas em todo o mundo. O grande constrangimento enfrentado pelos países abrangidos pelo financiamento da Gavi é de fazer chegar as vacinas às zonas de conflito, favelas e outras de difícil acesso. A organização fala de avanços e já tem metas para os próximos anos. Recorde-se que Moçambique é um dos beneficiários do financiamento da Gavi, que desembolsa anualmente entre 18 a 20 milhões de dólares para a compra de vacinas, o que representa 80% dos custos da aquisição. De Abu Dhabi, Isaac Langa, Raul Massing, para a STV.
A falta de infraestruturas e exiguidade de equipamentos de conservação de vacinas são alguns dos desafios que Moçambique atravessa para que o programa de vacinação chegue a mais crianças que vivem em zonas recônditas. A informação foi avançada hoje pela Ministra da Saúde no mesmo evento em Abu Dhabi. Moçambique é um país extenso e esse fator constitui um constrangimento para que as autoridades de saúde consigam fazer chegar as vacinas às zonas mais distantes. Falando num dos painéis sobre impacto e desafios de financiamento da Gavi em Moçambique, a Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, disse que o país tem vindo a registrar melhorias na redução de casos de mortalidade infantil. Há 25 anos eu sou médica e durante o meu período de estudante, as nossas enfermarias estavam cheias de crianças com sarampo. Tínhamos crianças, enfermarias cheias com tétano do recém-nascido. Mas hoje, os estudantes que nós temos em Moçambique nunca viram uma criança com tétano. Nós, os estudantes de medicina hoje no nosso país, não conseguem diagnosticar o sarampo porque nunca viram. Mas da nossa geração, quando nos aparece uma criança com sarampo, porque nós tivemos a oportunidade de ver crianças a morrerem por sarampo, recém-nascidos a morrerem com tétano, e hoje já não acontece. Foi graças a este sucesso e a esta parceria que temos tido com a Gavi, porque realmente em Moçambique já se nota um impacto. Não diria só na questão da introdução das novas vacinas, porque a vacina não é só vacina, é uma cadeia inteira. E esta parceria com a Gavi trouxe também impacto na nossa cadeia de frio, porque é preciso que a vacina chegue à nossa criança com qualidade. Apesar dos avanços, o governo estima que 10% de crianças ainda não têm acesso a vacinas no país e fala de alguns constrangimentos. Porque ainda temos muitos desafios na questão dos cuidados de saúde primários. Quando falo de cuidados de saúde primários, falo em infraestruturas. Como atingir aquelas crianças das zonas mais distantes e como fazer com que a cadeia de frio chegasse também nas zonas mais distantes. Hoje ainda temos esse desafio. Temos a questão também dos recursos humanos, que também com esta parceria temos tido bastante sucesso. De salientar que além da Ministra da Saúde, faz parte da delegação de Moçambique o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho de Rosário, que deverá intervir na conferência nesta terça-feira. De Abu Dhabi, Isaac Langa, Raul Massing, para STV. Mais de 29 mil funcionários e agentes do Estado serão desativados do sistema de pagamento do Estado por não terem provado a sua existência em 2015. A medida vai permitir a retenção de 16 mil milhões de meticais que era pago a esses funcionários fantasmas, segundo avançou este domingo a Ministra da Administração Estatal e Função Pública. Uma marcha pelas artérias da cidade de Nampula marcou o início das celebrações do Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, que se assinalou este domingo. Para marcar a passagem da efeméride, juntaram-se figuras do Governo Central, Provincial e do Ministério Público, com particular destaque para a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchile. Em representação do Governo, a Ministra da Administração Estatal e Função Pública falou dos prejuízos que a corrupção causa na economia e na vida social e fez saber que, depois da prova de vida realizada nos anos passados, mais de 29 mil funcionários e agentes do Estado serão desativados do sistema de pagamento por não terem provado a sua real existência. O Conselho de Ministros, na sua 35ª sessão ordinária, aprovou a inativação, a partir do mês de dezembro, de 29.689 funcionários sem prova de vida desde o ano de 2015, o que contribuiu para a retenção nos cofres do Estado de aproximadamente 16 bilhões de meticais. A diretora-geral do Gabinete Central de Combate à Corrupção, por sua vez, lembrou que Nampula é a província com mais processos ligados à corrupção registrados, mas desdramatizou o facto. A nossa percepção, dizia, é que tal se deve ao reforço dos mecanismos de prevenção e combate, através de denúncias e participação de todos os cidadãos e
não por ser a província que tem mais corruptos. Temos que continuar a evitar esforços para que a nossa província seja de zero processos de corrupção. Em 2014, a Procuradoria-Geral da República assinou um memorando de entendimento com o Ministério da Educação, que culminou com a instalação de núcleos nas escolas para a prevenção da corrupção. Numa primeira fase, na fase embrionária, ainda estávamos numa fase de teste, mas agora já no ano 2018 notou-se que o núcleo anticorrupção trouxe sim a melhorias a nível das nossas escolas, verificando-se assim menos atos de corrupção, o que deixa todos nós muito satisfeitos pelo trabalho que estamos a desencadear e vamos continuar com essa nobre causa. Educação, polícia e repartições municipais são tidas como sendo as áreas mais propensas à ocorrência da corrupção. O Governo está a rever e a aprovar leis para garantir o respeito pelos direitos humanos no país. A informação foi avançada hoje durante a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Passam 70 anos após a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelas Nações Unidas. Em Moçambique, as celebrações decorreram no campo de Guazamtini, em Marraquene, província de Maputo. O evento foi dirigido pelo secretário permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que reconheceu que muitas das garantias dos direitos humanos continuam por ser cumpridas. Temos feito a formação e capacitação de agentes da polícia em matéria de direitos humanos. Fizemos a aprovação e a reforma de diversa legislação que tem como objetivo erradicar estereótipos e práticas discriminatórias, promover os direitos humanos, bem assim enfrentar alguns problemas muito sérios com o crime organizado transnacional. Mas a sociedade civil exige mais trabalho e empenho para acabar com a pobreza, fome, desemprego, violência e prisões arbitrárias. Que esta comemoração funcione como uma ocasião para reafirmar a utilidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o desiderato da sua onipresença por todos os países e por todos os cantos dos territórios nacionais. O evento contou com a presença das autoridades do distrito, o governo provincial, parceiros de cooperação e sociedade civil. A feira de saúde, agropecuária, registros de nascimento, emissão de bilhetes de identidade e manifestações culturais são algumas das atividades que marcam as comemorações dos 70 anos da promoção e defesa dos direitos humanos. O último arguido detido em conexão com o caso dos ataques armados em Cabo Delgado poderá ser ouvido amanhã pelo Tribunal Judicial da província. A informação foi confirmada pelo porta-voz do tribunal. De acordo com o porta-voz do Tribunal Judicial da província, o último réu preso do caso ataques armados em Cabo Delgado já havia sido interrogado pelo juiz. No entanto, devido a problemas técnicos, o mesmo poderá voltar ao julgamento esta terça-feira. Em relação aos detidos, apenas vai se tratar da repetição de um dos réus pelo fato no dia em que foi ouvido, houve problemas de corte de energia, os registros, portanto, deve ser. Então, essa é a única pessoa que pode ser ouvida. Então, podemos entender que todos os detidos já foram ouvidos pelo tribunal? Os que estão sob prisão, este vai ser a última pessoa. O julgamento continua longe do fim. No entanto, o tribunal prevê iniciar a audição dos declarantes na próxima semana. Ao longo dessa semana ainda vai continuar a audição, portanto, de alguns réus e provavelmente na próxima semana, nos dias 19 a 20, vai iniciar, portanto, a audição dos declarantes. Até o momento, de acordo com o porta-voz do tribunal, já foram interrogados 140 dos 189 arguidos do caso ataques armados em Cabo Delgado. A antiga PCA e o antigo administrador delegado da Empresa Municipal de Transporte Público de Maputo são acusados de desvio de mais de 31 milhões de meticais. O Gabinete Central de Combate à Corrupção já remeteu o processo ao Tribunal Judicial de Campo Fundo.
Segundo escreve o Jornal Notícias na sua edição desta segunda-feira, Maria Yolanda Wani, presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo, entre 2011 e 2017, e Lourenço Albino, antigo administrador executivo da empresa, são acusados de prática de crimes de abuso de cargo e participação econômica em negócio. Citando dados do processo, o Notícias escreve que tudo começou em 2013, quando a empresa teve necessidade de recuperar cerca de 40 autocarros avariados. Para tal, Maria Yolanda Wani e Lourenço Albino solicitaram um crédito ao BCI no valor de 3 milhões de dólares, à época equivalente a 63 milhões de meticais. Sem nenhum concurso público, os dois gestores contrataram duas empresas para o fornecimento de peças, sendo uma brasileira e outra indiana. As viagens para o Brasil e Índia, com vista a negociar as peças, foram feitas na companhia de duas pessoas estranhas à empresa. Segundo escreve o Jornal Notícias, as peças fornecidas pelas duas empresas estrangeiras não correspondem ao valor pago pela empresa, mas mais grave ainda é que o equipamento não era compatível com os autocarros de marca Volkswagen e Tata. Como consequência, as peças encontram-se armazenadas na empresa e sem nenhuma utilidade. Dos 40 autocarros que a empresa esperava recuperar, apenas 4 voltaram a circular. Na avaliação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, a conduta da antiga PCA e do antigo administrador delegado da Empresa Municipal de Transporte Público de Maputo provocou prejuízos no valor de 31 milhões de meticais. O processo com o número 67/GCC/15-IP já foi remetido ao Tribunal Judicial do Distrito de Campo Fumo e os dois arguidos encontram-se em liberdade. Maria Yolanda Wani demitiu-se do cargo de PCA em maio de 2017, um mês depois da visita do Presidente da República à Empresa Municipal de Transporte Público de Maputo. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. Suspeita de fraude obriga o adiamento do exame de Física da 12ª classe em todas as escolas da cidade de Maputo. Inconformados com a decisão, alguns alunos da escola secundária Josina Machel foram ao Ministério da Educação exigir explicações. Passavam poucos minutos das 10 horas da manhã desta segunda-feira e estes alunos deveriam estar na sala de aula a fazer exame de Física da segunda época, mas o exame foi adiado por suspeita de fraude e este grupo de cerca de 50 alunos juntou-se de frente ao edifício sede do Ministério da Educação para exigir mais explicações. Foi anulado o nosso exame de Física simplesmente sem nenhuma explicação. Fomos praticamente escoraçados da sala de exame. Já estávamos lá com a folha de respostas nas nossas carteiras, já tínhamos inclusive os rascunhos, mas do nada, depois do toque, o diretor apareceu ali, mandou que simplesmente não abríssemos os exames. Como fazer o exame na quinta-feira se nós preparamos para hoje, para fazer o exame hoje? E o diretor disse que temos que fazer o exame na quinta-feira. Não deu motivo, não deu nada. Chegou aí, levou folhas de respostas, o próprio exame levou, o diretor folhas do exame. A STV apurou que o adiamento se deveu ao fato de uma aluna da escola secundária Josina Machel ter sido encontrada com respostas do exame de Física. Sobre este fato, o diretor daquela escola não quis se pronunciar. Já o inspetor-geral da Educação confirmou que o adiamento deveu-se a indícios de fraude, mas não precisou em que escola e muito menos o tipo de indícios. Com o exame como tal, não. Mas há indícios segundo os quais os alunos teriam informação, mas provas físicas não. A realização do exame de Física da segunda época ainda não tem data marcada, mas tudo indica que será ainda esta semana. Desde 2014 que se registram com frequência fraudes nos exames do ensino primário e secundário no país. A Vale espera aumentar a quantidade de carvão vendido ao Quênia depois da recente visita do Presidente da República àquele país africano. A informação foi avançada esta segunda-feira pela mineradora depois de uma visita de uma delegação da CTA ao porto de Nacala Velha.
O corredor logístico integrado de Nacala compreende uma linha férrea de 912 km que sai das minas de Moatize, em Tete, e o terminal de carvão do porto de Nacala, localizado no distrito de Nacala Velha, na província de Nampula. A infraestrutura custou um investimento de 4,4 mil milhões de dólares e está na sua melhor fase de operação 1 ano e meio depois da sua entrada em funcionamento, segundo soube esta delegação da Confederação das Associações Econômicas, que visitou várias instalações ligadas à logística do carvão da Vale Moçambique. Surge numa altura em que foi aprovado aquilo que é o regulamento específico do decreto do reembolso do IVA, que é um dispositivo, é um decreto que foi aprovado especificamente para o setor petrolífero e o setor mineiro, que permite às empresas destes dois ramos poderem fazer a recuperação do valor do IVA querendo, portanto fazendo uma solicitação à autoridade tributária e podendo, a partir da altura em que tem uma produção acima de 75% para exportação, relativamente àquilo que produzem, poder fazer a recuperação do valor do IVA dos seus provedores de serviço. É algo com o qual o CTA tem estado a debater há algum tempo para ajudar as empresas a conseguirem resolver este problema que de algum modo acabava sendo um constrangimento, pois tinham um custo acrescido devido a essa limitação. Tanto a linha férrea como o porto têm capacidade para manusear 18 milhões de toneladas por ano, uma meta que será atingida nos próximos tempos, mercê do aumento da procura do carvão térmico e metalúrgico no mercado internacional. Quase 40% mais ou menos vai para a Índia, depois temos mais ou menos 30% aí para a Ásia, sobretudo Coreia, Japão. Já estamos também a fazer, já fazíamos para a África do Sul, começamos este ano a fazer para o Quênia e espera-se, até como consequência da visita de Sua Excelência o Presidente da República há pouco tempo ao Quênia, que no próximo ano possamos aumentar ainda mais as vendas para o Quênia. Uma das principais vantagens deste porto é que é o único nível nacional de águas profundas, que vão até 26 metros no período de maré alta, o que permite a atracagem de navios de grande calado, como este que vemos no fundo, que está a carregar cerca de 176 mil toneladas de carvão e tem como destino a Índia. As imagens são de Célio Mugaveia, Ricardo Machava, STV. Moçambique perdeu mais de 80 milhões de dólares devido à sobrefaturação no setor dos combustíveis líquidos entre 2013 e 2015. Já no setor da energia, são 10 milhões de dólares desviados em esquemas de sobrefaturação na compra de matéria-prima. São dados revelados pelo estudo apresentado hoje pelo Centro de Integridade Pública. 24 horas depois das celebrações do Dia Internacional do Combate à Corrupção, o Centro de Integridade Pública apresentou esta segunda-feira um relatório sobre o impacto da corrupção nos setores dos combustíveis e energia. O CIP diz que a corrupção tem vindo a caracterizar-se principalmente pela sobrefaturação na importação dos combustíveis, o que encarece o preço ao consumidor final. A sobrefaturação chegou a atingir cerca de 80 milhões de dólares. Portanto, trouxemos também um outro aspecto novo que mostra que no período em que a Petromol, que foi responsável pela importação de gás doméstico por decisão governamental, a faturação chegou a atingir 400 dólares por tonelada. Ainda no setor dos combustíveis, o relatório do CIP revela que, afinal, 50% do dinheiro pago pelos consumidores é destinado a cobrir as despesas da empresa moçambicana de petróleo e das gasolineiras. Dos 263 mil milhões de meticais do valor da fatura no período de 2014 a 2018, aproximadamente 118 mil milhões serviram para cobrir despesas com as gasolineiras e com as importadoras. Sobrefaturação também se verifica no setor de energia. Aliás, a própria EDM já tinha denunciado esquemas de corrupção em que funcionários da empresa compravam um contador elétrico por 100 dólares, quando o preço real era de 20 dólares. No período de 2014 a 2015, nós tomamos este período como simplesmente uma amostra. Pelo menos em média de 10 milhões de dólares por ano perdia-se sobrefaturação somente na compra de contadores.
O CIP critica ainda o fato de a hidroelétrica de Caurabassa estar a vender quase toda a energia a preços baixos para a África do Sul, num contexto em que a eletricidade de Moçambique compra de produtores independentes e a preços muito mais altos. Feitas as contas, o consumidor final é que sai prejudicado. A EDM simplesmente negocia e compra a energia sem clareza de por que quilowatt-hora custa isto e não custa aquilo. E num contexto de uma empresa que sofre de uma tradicional corrupção de sobrefaturação, não há clareza por que esses preços são assim. E no período de análise, 2014 a 2017, a EDM gastou pelo menos 21 mil milhões a comprar energia elétrica nesses produtores independentes de energia. O Centro de Integridade Pública diz ser urgente que a Autoridade Reguladora de Energia entre em ação e que o governo pare de liderar o processo de marcação dos preços, porque este é papel do regulador do setor. O presidente angolano João Lourenço está desde ontem em Moçambique numa visita privada. Segundo apuramos, o estadista angolano, que se encontra no seu período de férias, escolheu a ilha de Bazaruto para a sua hospedagem. Este é o momento em que o presidente angolano se despedia de alguns membros do seu governo e da embaixadora moçambicana em Angola, Maria Helena Taipo. O destino é Moçambique para uma visita privada. Segundo algumas fontes de informação, João Lourenço chegou sábado ao país e o ponto escolhido para a sua estadia é uma das ilhas do arquipélago do Bazaruto, na província de Inhambane. Por se tratar de uma deslocação privada, pouco se sabe acerca da visita. Das poucas informações avançadas em alguma imprensa, consta que João Lourenço está no gozo das suas férias anuais. As mesmas fontes indicam que João Lourenço já manteve encontros com o presidente da República, Filipe Nyusi. João Lourenço no país desde o último sábado. Vamos olhar o mundo. O Tribunal da Justiça da União Europeia deu ao Parlamento Britânico a possibilidade de reverter o Brexit sem precisar de permissão dos Estados-membros da União Europeia. Era suposto que esta terça-feira o Parlamento Britânico desse a sua última palavra sobre o acordo da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas a primeira-ministra Theresa May julgou melhor adiar-se a votação. De acordo com a BBC News, May disse que o adiamento deve-se ao fato de alguns deputados manifestarem preocupação pela inexistência de uma fronteira rígida entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. May disse que vai procurar ouvir da União Europeia sobre as preocupações dos deputados. Os deputados da oposição condenaram a medida de May e acusaram-na de tentar adiar a reprovação inevitável do acordo do Brexit. O líder do Partido dos Trabalhadores diz que o governo perdeu o controle da situação e pede a demissão da primeira-ministra. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20, 27 de máxima também no Xai-Xai e 22 de mínima. Inhambane irá registrar uma máxima de 28 graus e uma mínima de 24. Chuva para o centro do país, com a cidade de Aveiro a registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 24. 27 graus de máxima para Chimoio e 17 de mínima. Tete, 27 de máxima e 19 de mínima. Climane, 29 graus de máxima e 25 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17, 32 de máxima para Pemba e 26 de mínima, 30 de máxima em Nampula e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A Universidade Pedagógica homenageou este domingo as vice-campeãs da Zona 6 de voleibol. Trata-se do Clube de Desportos da UP Nampula, que na recém-terminada prova regional alcançou o segundo lugar. Segundo o reitor desta instituição de ensino, Jorge Ferrão, a equipa vai merecer especial atenção.
O regional da Zona 6 teve lugar de 1 a 7 de março em curso em Durban, na vizinha África do Sul. As campeãs nacionais participam deste evento desde 2012 e pela primeira vez conquistaram medalha de prata. O feito foi celebrado não só nas quadras de Durban, como também com o reitor da Universidade Pedagógica Jorge Ferrão, na sede da instituição, na cidade de Maputo. Ferrão diz que as vice-campeãs vão merecer especial atenção e garante que serão criadas condições necessárias para que a equipa participe no Africana da modalidade, agendado para abril do próximo ano. Nós teremos que, a partir de agora, prestar um pouco mais de atenção a esta equipa. À hora de representar Moçambique, não pode haver mais constrangimentos de nenhuma forma. Para além do vice-campeonato, a OP ainda viu 3 das suas atletas a serem premiadas. Ana Sina Portal, ausente da homenagem, foi eleita a melhor jogadora do torneio. A Juliana Júlio foi melhor defesa, sendo que Ansha Mitekia ficou com o prêmio de melhor passadora. Pela primeira vez conseguimos alcançar a metade do nosso objetivo, porque o objetivo era campear, mas não conseguimos. É uma hora dentre 16 equipes, eu sendo média, meu líbero está como a vice-campeã da Zona 6. É um trabalho muito árduo, tivemos muito pouco tempo de treino. Para nós sempre foi gratificante ter passado da fase de grupos e foi melhor ainda estarmos no pódio. A direção da UP Nampula está orgulhosa com o desempenho da sua equipa e promete não medir esforços para colocar as campeãs nacionais em patamares ainda melhores. Nós temos que agradecer o próprio apoio da UP no seu geral, a Universidade Pedagógica no seu geral, de forma muito particular ao magnífico reitor Jorge Ferrão, por aquilo que, pelo carinho, pelo apoio que tem dado à própria equipa. A homenagem às vice-campeãs da Zona 6 foi na noite deste domingo, na capital moçambicana. Os Mambinhas estão fora do torneio COSAFA que decorre na Zâmbia. A seleção nacional de sub-20 terminou a primeira fase com o mesmo número de pontos que a sua congênere da Angola, mas perdeu devido ao número inferior de golos. From Zambia. É tão injusto quanto os próprios angolanos. Os palanquinhas negras são os responsáveis pelo afastamento dos Mambinhas das meias finais da COSAFA de sub-20, prova que decorre na Zâmbia. Os angolanos, que estavam obrigados a ganhar por uma margem superior a 2 golos aos zimbabueanos, não mediram esforços e venceram pelos expressivos 4-1 e arrumaram as contas. Assim, os Mambinhas, que não tiveram nenhuma derrota nos 3 jogos realizados no Grupo A, acabaram sendo eliminados do torneio da COSAFA ainda na primeira fase, tal como aconteceu na última edição. Na terceira jornada, Moçambique ainda empatou com os anfitriões e manteve o segundo posto com 5 pontos, 3 golos marcados e 2 sofridos. Um saldo de 1 golo positivo. Já os palanquinhas, que estavam no grupo C, golearam o Zimbábue e terminaram com 5 pontos, apontaram 5 golos e sofreram apenas 2, tendo saldo positivo de 3 golos, terminando como os segundos melhores da primeira fase. Terminado o sonho dos Mambinhas, qualificaram-se para as meias finais as seleções nacionais da Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e Angola. Nas meias finais, Angola vai jogar com a África do Sul e a Zâmbia bate com o Zimbábue na terça-feira. Os sul-africanos são os atuais detentores do título. Agora, a sétima arte, o filme Comboio de Sal e Açúcar, de Licínio Azevedo, continua a somar prémios pelo mundo fora. Semana passada, Melanie de Valles foi reconhecida como melhor jovem atriz africana e o ator angolano Matamba Joaquim, laureado Novo Talento em Portugal. Para Licínio Azevedo, o reconhecimento da sua longa-metragem é uma porta aberta para que o cinema moçambicano valorize-se no estrangeiro. Há 2 anos, o sino tocou e o comboio de Sal e Açúcar estreou para 5.000 pessoas na Suíça. De lá a esta parte, prémios e quase para todas as categorias. Faltava apenas a distinção dos atores, o que aconteceu em dose dupla neste princípio de dezembro. Minha filha, pensar muito dá dor de cabeça e não enche barriga.
Com efeito, no Burkina Faso, Melanie Divales foi laureada melhor jovem atriz africana pela Academia Sotigui e o outro protagonista de Comboio Sal e Açúcar, o ator angolano Matamba Joaquim, foi distinguido Novo Talento em Portugal. Antigamente diziam que o povo era água e o militar era o peixe. A Melanie, com 23 anos, o segundo filme que ela faz, e recebe essa distinção. Isso vai ser muito importante, inclusive, para lançar a carreira dela. Há muitos realizadores africanos interessados em trabalhar com ela, e ela pode atuar tanto em português, como em inglês, como em francês, fala várias línguas. Foi assim uma coisa que eu já sonhava há muito tempo, para ser honesta, mas é uma coisa que eu sonhava para daqui a uns 10 anos, e portanto ter vindo antes significa muito mais responsabilidade, muito mais trabalho, muito mais aprendizado, acima de tudo. Muita felicidade que estes 2 prémios tenham vindo, porque mostra que nós conseguimos aprender o que o Licínio esperava que nós tivéssemos aprendido, ou melhor, eu espero que tenhamos conseguido aprender, mas eu acredito que sim. Para Licínio de Azevedo, os prémios conquistados pelo Comboio de Sal e Açúcar têm o impacto de permitirem que o sonho de rodar longas metragens continue. Ajuda o cinema moçambicano no seu conjunto, porque o cinema fica conhecido, olha, Moçambique, não é? E por outro lado ajuda os meus próprios projetos, não é? Em virtude dos prêmios do Comboio, que é considerado um dos grandes filmes africanos dos últimos anos, não é? Que me dizem todos os críticos. Ganhamos, inclusive, entre outros prêmios, o prêmio da Federação Africana de Críticos, não é, como melhor filme, e prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema. De igual modo, os prêmios do Comboio expõem as produções nacionais e estrangeiras. Contribuem para aquilo que é o mais difícil, não é? Para podermos montar produções de novos filmes, realizar novos projetos. Porque o grande problema em Moçambique é que nós localmente não temos fundos para cinema, não é? Então temos que recorrer sempre a fundos exteriores através de produtores de fora, não é? Comboio de Sal e Açúcar é uma viagem pela história de Moçambique, na qual os dramas da Guerra dos 16 anos são contados de forma verossímil. Sobre esta particularidade, Melanie Divales entende que o filme carrega consigo muito aprendizado. Eu acredito que muita gente da minha geração, tal e qual como eu, não fazia ideia da dimensão do que foi a Guerra Civil em Moçambique. Houve muita coisa que eu aprendi com este filme, houve muita coisa que eu podia até saber, mas não fazia ideia exatamente do quão grave foi. E eu acho que é um grande aprendizado para muita gente da minha geração e para as pessoas que ainda vêm. E a aprendizagem não se ficou por aí para a atriz moçambicana. Eu sempre digo que o Comboio ensina-me a sonhar, né? Desde os Oscars, que nós conseguimos lá chegar, há muitos outros prémios. O Comboio ensina-me a sonhar. Comboio de Sal e Açúcar é um filme adaptado do livro homônimo de Licínio de Azevedo e com a produção da Eban Multimídia, Les Films de l'Étranger e Panda Filmes. E o Comboio de Sal e Açúcar a nos levar à última estação do Jornal da Noite. Eu volto dentro de instantes para si que nos vê pela STV Notícias. Até lá.